Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é dia de Vascão, meu amigo. Finalmente o Vasco volta a entrar em campo para tentar apagar os péssimos resultados dos últimos jogos. Enfim, começa a era Diniz no Vasco. Vamos falar aí do primeiro jogo do Diniz no comando do nosso time, aprovada a escalação. Também tivemos uma novidade importante sobre reformulação do elenco e contratações. O Diniz terá total liberdade para fazer o que ele bem entender com o elenco vascaíno. Vamos trazer essa informação aqui no canal. Muita coisa agora para vocês, onde você vai poder assistir o jogo de logo mais. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Queria agradecer a galera que está se inscrevendo lá no meu novo canal aqui do Vamos Vasco. Vamos Vasco React, a gente já bateu mais de 1000 inscritos lá. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo lá no nosso canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreve lá, se inscreve também no meu outro canal, Showball. A gente quer chegar a 35 mil inscritos lá também, hein? Valeu demais quem está acompanhando meus canais aí, além do nosso aqui, Vamos Vasco. Bom, pessoal, hoje é dia de Vascão. O Vasco vai enfrentar o Lanús aí às 9h30 da noite, lá na Argentina, jogo fora de casa. E essa partida terá transmissão em TV aberta no SBT e também no Paramount Plus. O Vasco irá enfrentar o líder do grupo. O Lanús está disparado na liderança e o Vasco tenta aí pelo menos pontuar nesse jogo para se manter vivo na Sul-Americana, porque caso perca o jogo hoje e o Melgar vença o Puerto Cabello, o Vasco terá um jogo decisivo na última rodada aí da Copa Sul-Americana contra o Melgar em São Januário, sendo obrigado a vencer o jogo. O Vasco terá que fazer uma pontuação pelo menos mínima aí no jogo de hoje, pelo menos um ponto. Mesmo se o Vasco empata o jogo hoje com o Lanús, mas se o Melgar vencer o Puerto Cabello, o Melgar ultrapassará o Vasco e ficará um ponto na nossa frente. O importante, lógico, é a vitória, mas é muito difícil você querer que um time que não ganha nenhum jogo fora de casa vá na Argentina e ganhe do Lanús, que é o líder da competição. É complicado, né? É complicado, muito difícil. O Vasco não é favorito a ganhar um jogo hoje, sendo bem realista aí com o torcedor. Mas o torcedor está eufórico com a chegada do Fernando Diniz, espera que ele possa fazer um bom trabalho. Ainda não teve tanto tempo assim para treinar o time do Vasco. Somente deu um treino, né? Um treino só pela manhã, lá no CT Moacir Barbosa ontem, e não deu tempo dele trabalhar melhor a equipe da maneira que ele gosta, né? Pelo menos de começar a trabalhar. Mas o que a gente espera para esse jogo realmente é a mudança de postura dos jogadores. Os jogadores não podem entrar da maneira que vinha jogando, cara. Os jogadores entregues dentro de campo, jogando por jogar, sendo amassados por qualquer adversário. Isso não pode acontecer. Aqui é Vasco da Gama. Jogadores, em hipótese nenhuma, podem entrar da maneira que eles vêm entrando. Nos últimos 8 jogos aí do Vasco, o Vasco está 8 jogos sem vencer. Até brinquei ontem no vídeo, falando que tem um tempinho que a Vasco TV não traz um bastidor para o torcedor assistir, né? Porque esse time medíocre não consegue fazer nada, né? Vamos ver hoje se o Vasco consegue uma boa vitória ou pelo menos um empate contra o Lanús, que já está de bom tamanho o meu modo de ver, porque vamos pegar o Melgar, adversário diretíssimo na última rodada, e possivelmente o Fernando Diniz deverá repetir a mesma escalação do Vasco que vinha atuando nos últimos jogos, com o Léo Jardim, Paulo Henrique de volta e a lateral direita, que ficou de suspense no jogo do Campeonato Brasileiro, a zaga com o João Vitor e Luiz Gustavo, Lucas Piton lateral esquerdo, meio campo com Hugo Moura, Jair ou Tietê, Felipe Coutinho no meio campo, ataque com Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai encarar logo mais aí o Lanús da Argentina, lá na Argentina, jogo fora de casa, hein? Deixa nos comentários o que você espera desse jogo. Na minha opinião, 1-0 Vasco hoje, cara. Acho que hoje dá 1-0 Vascão aí, gol dele, sempre ele, Pablo Verratti. O problema é que a zaga sempre toma gol, né? É complicado você apostar que o Vasco não vai tomar gols, né? Mas torcemos para que hoje o Vasco passe ileso. Na minha opinião, 1-0 Vascão aí. Bom, e hoje tivemos uma informação muito importante trazida aí pelo Diogo Dantas lá do Globo. De acordo com as informações apuradas por ele, o Fernando Diniz teria carta branca aí pela diretoria do Vasco para liderar uma reformulação no elenco e também, com a base na avaliação dos atletas em treinos e jogos, ele indicará as necessidades de reforço à diretoria para qualificar o grupo na próxima janela de transferências. Isso aqui é muito importante, porque o Vasco não tinha essa mesma filosofia com o Fábio Carille. O Fábio Carille teria indicado alguns jogadores para a diretoria do Vasco que eles não contrataram, né? Mas com certeza seriam jogadores complicados e também jogadores que não tinham bola para estar no Vasco nesse momento. Ele indicou o zagueiro Gil e também o meio-campista Juliano e o zagueiro Balbuena. Todos eles tinham trabalhado com um treinador lá no Corinthians.
E com certeza a gente queria muito ver o Balbuena, né? O Gil é um jogador horroroso. A gente tá vendo lá no Santos. O Santos está abaixo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Juliano tá jogando Série B com o Atlético Paranaense. Certamente seriam jogadores que não iriam agregar em nada o elenco. Mas o treinador indicou a diretoria e a diretoria não trouxe esses 3 atletas. Agora com o Diniz pode ser um pouco diferente. Pode ser que talvez ele indique, talvez um jogador que trabalhou com ele no Cruzeiro, no Fluminense, a gente não sabe. Um jogador de confiança aí do treinador. Mas a tendência é de que ele dê aval para que o Vasco faça boas contratações. As informações iniciais que a gente teve na semana passada a respeito desse assunto foi que o Globo Esporte trouxe que o Diniz teria indicado 3 a 4 reforços para a diretoria contratar. Isso sem analisar o elenco, estando ali no dia a dia com os jogadores. Pode ser que talvez esse número diminua ou talvez aumente mais ainda, né? Porque é necessário contratar de qualquer maneira, ou pelo menos um zagueiro titular. É necessário trazer mais um meio-campista que renda nos jogos, coisa que Coutinho e Paí não faz. Precisa trazer mais um atacante de lado, um jogador mais goleador, mais incisivo, com a maior capacidade para ajudar o Vasco e ajudar o Verratti. E também um centroavante reserva ao próprio Verratti, já que o Ryan possivelmente será vendido. Essa é a estratégia nesse momento, né? Esperamos também que traga um primeiro volante. Seria necessário trazer um primeiro volante, mas esse camisa 5 pode ficar em espera devido aí à volta do Juan Esposa a ser relacionado, né? Um jogador que foi bem, foi um dos menos criticados no jogo contra o Vitória, na humilhante derrota com um jogador a mais lá no Barradão. Foi um dos poucos que passaram ilesos, né? O jogador aparentemente pode ser potencializado pelo Diniz. É isso que a gente espera, né? Eu, particularmente, não vinha gostando absolutamente nada do Esposa no Vasco. Já deixei bem claro a minha opinião aqui várias vezes no canal, mas eu sei que é um jogador de futuro. Um jogador que tem mais futuro, por exemplo, do que o próprio Jair, que está lá no Vasco. O Jair já é um jogador que está se encaminhando para ser um veterano. Ele joga daquela maneira ali, não vai melhorar e não vai talvez piorar tanto assim o seu futebol como vem sendo, né? Eu acho que o Esposa pode ser mais potencializado, jogador jovem, que com certeza deve estar com vontade por ter ficado um bom tempo parado, sem atuar. Vamos ver o que vai acontecer com esse jogador, se o Fernando Diniz vai, enfim, fazer o Esposa jogar bola com a camisa do Vasco. Mas a camisa 5 também pode ser uma possibilidade, já como eu disse, o Hugo Moura vinha sendo muito sobrecarregado, falhando muito nos jogos devido aí ao seu desgaste. Esperamos que o Vasco faça esses movimentos no mercado, é extremamente importante contratar jogadores. Além do mais, temos situações de renovações, que a gente até falou do Léo Jardim, é muito preocupante. O goleiro pode sair do Vasco, sim, é real a possibilidade de saída do Léo Jardim do Vasco. Pode acontecer, não ficarei surpreso se a qualquer momento falar Léo Jardim não renova com o Vasco e pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Não ficarei surpreso se aparecer uma notícia desse jeito. Mas a gente espera que o Vasco conquiste essa renovação. Também outros jogadores podem renovar seus contratos, como por exemplo o Mita Rodrigues, também o próprio Jair está buscando uma renovação com o Vasco. Além da situação de Coutinho e Paê, se o Fernando Diniz falar, eu quero que renove com os dois, o Vasco não vai ter o que fazer, vai ter que renovar esses 2 contratos aí, né? Eu acho pouco provável que o Paê permaneça no Vasco. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários se você acredita que o Diniz será capaz de indicar bons reforços ao Vasco, se você tem em mente aí jogadores que poderiam jogar no Vasco, que você gostaria que o Vasco contratasse. Deixa aí nos comentários aí para enriquecer o nosso vídeo, hein? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Tamo junto. Forte abraço. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Lanús e Vasco, se Deus quiser, com a vitória do Vascão, tirando a zica, que esse time tem que voltar a ganhar. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis.